Dentro do formigueiro, os caçadores coreanos tentavam desesperadamente fugir, mas as formigas não tinham fim. Choi Jong ficou à frente de todos, os protegendo com sua magia de fogo. Baek pergunta se não tinha como aumentar a força das chamas, mas Choi diz que isso faria queimar todo o oxigênio presente naquele lugar. Baek tenta pensar em algo, mas todos estão gravemente feridos, e que a única esperança estava nas chamas de Choi. O desespero começa a tomar conta, eles estão cercados. Mais e mais formigas estão chegando. Parece ser o fim. Eles não vão mais aguentar por muito tempo. É então que uma sombra surge no campo de batalha, segurando as formigas. Era uma das sombras que o Sung tinha infiltrado nos coreanos. Naquele exato momento, Sung sente que algo aconteceu e faz a troca. Quando o cinegrafista já estava começando a pensar sobre sua última conversa com seu pai e desistiram de tudo, a espada de Ygritte surge, perfurando as formigas que estavam em sua frente. Na Coreia, o clima era de derrota, de vitoriosos ao massacre. A rede de comunicação estava quase caindo devido às milhares de ligação do público. A transmissão havia sido cortada. O chefe da transmissão ali na emissora não queria continuar. Ele não queria transmitir os caçadores sendo exterminados. Foi quando um cara gritou que tinha uma pessoa desconhecida na transmissão. Nesse mesmo momento, a transmissão voltou, com o destino de todos nas mãos de um só homem, Sung Jin-woo, de caçador mais fraco da história, a esperança da Coreia. Jin-woo surge então no campo de batalha de forma épica, com o seu exército de sombras. Ele já chama Iron, que lança um provocar nas formigas. Jin-woo então pega suas duas novas adagas, que ele havia conquistado na luta contra o Baran, e parte para a luta. Com uma velocidade absurda, ele retalha com facilidade todas aquelas formigas. Mestre Ma, totalmente confuso, pergunta: o que está acontecendo? Baek então diz que eles não precisam mais se preocupar, que tudo iria ficar bem. Ele dizia isso enquanto via os absurdos que o Jin-woo estava protagonizando em sua frente. Era a primeira vez que ele o via lutando de fato, usando todas as suas sombras e habilidades insanas. Após matar inúmeras formigas, Sung diz: vamos acabar logo com isso, e manda um erga-se. Então todas aquelas formigas mortas se levantam diante de todos. Geral ficou completamente chocado. O país todo estava assistindo. O cinegrafista de rank A, incrédulo, não conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. As formigas estavam matando umas às outras, ele disse. Após matar aquela onda de formigas, Jin-woo pede para todos se reunirem em um canto. Ele pega suas poções e cura todos. Mas mesmo com a poção de Jin-woo, a caçadora Cha não acordava. A situação dela era gravíssima. Os batimentos cardíacos dela ficavam cada vez mais fracos. Ela precisava de um healer de rank alto para curá-la. Jin-woo então pede para que eles fujam antes que cheguem mais formigas. É nesse momento que o Rei Formiga retorna, dizendo que o rei dos humanos não estava lá fora, dizendo que o Goto não era um rei, e questiona todos ali se existia algum rei, se alguém podia ser um rei. O caçador Ma então se desespera tentando avisar o Sung sobre aquela monstruosa figura na frente deles, mas o caçador Ma iria ver o que era um rei de verdade em instantes. Jin-woo diz ao mestre Ma que vai deixar a caçadora Cha aos seus cuidados. Jin-woo então reflete que já imaginava que Goto havia morrido, já que sua sombra foi desconectada. A formiga então caminha em direção ao Jin-woo e pergunta: você é o rei dos humanos? Jin-woo, calmo e sereno, responde: nossa, um inseto tá falando comigo? Os dois começam a caminhar em direção ao outro. Baek começa a ficar desesperado. Jin-woo finalmente fica frente a frente com o Rei Formiga e o encara. O Rei Formiga repete a frase que ele aprendeu com Goto Ryuji e diz: humano, você tem uma aura perigosa. E então dá um berro assustador diante do Jin-woo, que zomba da cara da besta. Agora sim, você está parecendo um inseto de verdade. 5 minutos atrás da Coreia, milhares de pessoas aguardavam o retorno da transmissão. Os caçadores de plantão estavam extremamente preocupados com o poder daquela formiga. Os jornais começaram a noticiar a morte do caçador Byong. E para piorar,
chorar, alertando que a sobrevivência dos caçadores restantes não estava assegurada. O clima era de pânico, derrota, tristeza, mas diante do pessimismo que se instaurava no país, uma esperança surge: Sun Jin-woo. Enquanto isso, o presidente da Associação de Caçadores do Japão não dava a mínima para o que tinha acontecido com Goto Ryuji. Ele estava puto porque os coreanos estavam vivos. O oficial diz que, além disso, uma força mágica absurda tinha surgido de repente na ilha. O presidente então ordenou que colocassem a transmissão para ele ver o que estava acontecendo. Na casa do Jin-woo, sua mãe estava tentando fazer a TV funcionar e Jin-ah ficou de queixo caído quando viu seu irmão aparecer como um herói na transmissão através do celular. Até o presidente da Associação de Caçadores da Coreia não se segurou e ficou em êxtase, pois lá estava Sun Jin-woo, frente a frente com aquele monstro que matou 8 caçadores de rank S. A formiga então foi pra cima do Jin-woo, dando um soco avassalador em sua cara. Se fosse outro, perderia a cabeça imediatamente. A formiga, de forma arrogante, resmungou: fraco, você também não é o rei. Mas antes que a formiga terminasse sua frase, Jin-woo surpreendeu a todos, ficando plantado no mesmo lugar, de forma épica. Ele então cuspiu sangue e deu um olhar assassino para o monstro. Em seguida, usou o toque dominador e deu um soco espetacular na formiga, que foi para muito longe, se chocando contra a parede. Nesse momento, o mestre mais incrédulo pergunta a Baek Choi se Jin-woo realmente era um mago. Baek diz que até ele não acreditava nessa informação. Quando a formiga avançou para cima do Sung, ele abriu um sorriso dizendo: vamos brincar? E então os dois começaram uma trocação de socos absurda, com o Sung arrebentando o Rei Formiga. Só a aura daqueles dois lutando já fez o cinegrafista de rank A se sentir-se enjoado e com vontade de desmaiar. A luta continuava insana, com a formiga perdendo completamente na força bruta, pensando inclusive: eu estou perdendo em uma luta de força? O que é isso? Quem é esse humano? O rei continuava desesperadamente tentando ganhar do Jin-woo em força. Os dois trocavam socos de maneira absurda, até o ponto em que Jin-woo quebrou a armadura do Rei Formiga. Ele então disse: ele quebrou a minha armadura? Impossível! Ele me feriu! Jin-woo então dá um soco desconcertante na formiga, que reage utilizando um veneno mortal, que, se misturado com a mana dentro do corpo, se torna ainda mais mortal. Isso faz a formiga agir de maneira arrogante, dizendo que aquilo era uma infelicidade, já que ele achava que não tinha salvação. Jin-woo então segura o braço da formiga e mais uma vez soca a sua cara de maneira brutal. Aquele monstro, que havia matado 8 caçadores de rank S, estava sendo espancado por um mero humano. A besta não conseguia aceitar. Jin-woo então neutralizou o veneno e percebeu que o Rei Formiga estava ficando furioso, e o Jin-woo reconheceu que também estava, já que ver a Tia Rain naquele estado o deixou extremamente furioso. Aquela formiga quase arrancou a vida dela, e isso fez com que o Jin-woo quisesse espancá-lo cada vez mais. Porém, ele queria acabar com aquela luta logo, já que a Tia corria risco de vida. Jin-woo então começa a espancar o Rei Formiga, bicudando a cara dele e o socando sem piedade. É aí então que o Rei Formiga quis apelar para a velocidade. Ele imaginou que, se força física e veneno não resolveram, a sua habilidade absurda iria funcionar, reconhecendo que sua habilidade real era a velocidade. Afinal, ele matou 8 caçadores rank S dessa maneira. Ele então reduziu o seu tamanho e apostou tudo nessa última cartada. Novamente, os dois ficam frente a frente. Era a hora da verdade. O Rei Formiga foi pra cima, mas foi surpreendido com Jin-woo, conseguindo desviar e revidar com suas adagas. Agora era uma batalha insana de velocidade, e Jin-woo estava o superando novamente. Isso feriu o orgulho do Rei Formiga. Sung então avança com rapidez e retalha o monstro com uma velocidade surreal. Ele então ativa a habilidade ponto crítico, conseguindo evoluir a habilidade para um combo crítico, de tanta porrada que ele estava dando no Rei Formiga. A formiga desesperada tenta fugir. Jin-woo, com um olhar assustador, diz: onde pensa que vai? Sung, sem deixar a formiga fugir, utiliza seu combo crítico sem parar, retalhando o monstro de forma absurda e avassaladora, inclusive arrancando seu braço. A formiga, cambaleando, se pergunta se não há nada que supere aquele humano em sua frente. Ele então dá um grito, convocando seu exército de formigas e dizendo pro Jin-woo: então, humano,
Ah, meu amigo, o Jin-Woo na mesma hora deu um sorriso cruel, então disse: erga-se, levantando todo o exército de formigas que ele havia matado, inclusive o seu próprio exército de sombras. E assim começa uma guerra insana das sombras do Jin-Woo contra as formigas, com as sombras do Jin-Woo fazendo um massacre no campo de batalha, até que ele chama o Tusk e manda concentrar todo o seu poder nas formigas. Ele ainda dá uma bronca no Tusk, dizendo que havia humanos por perto, e se o Tusk causasse uma explosão absurda ao ponto de machucar um humano, ele nunca mais convocaria o Tusk. Então naquele momento o Tusk usa o seu orbe e causa uma explosão colossal, com o seu sopro do dragão e o hino dos gigantes, fazendo os caçadores ficarem incrédulos no nível de poder daquela sombra. O Rei Formiga estava em pânico, ele desde o primeiro momento de vida foi o mais forte, devorando tudo em seu caminho, inclusive 8 caçadores Rank S. Ele então diz que ele deveria ser o monarca. Naquele instante, ele olha os olhos brilhantes de Jin-Woo e começa a se tremer. Fugir, essa é a palavra que surge em sua mente. Eu tenho que fugir. Ele utiliza a habilidade de cura do Byong para se recuperar e começa a voar de forma desesperadora, tentando ao máximo fugir da presença do Jin-Woo. Então, de maneira épica, Jin-Woo utiliza seu toque dominador e o derruba. E lá estava Jin-Woo, de pé como um rei, humilhando aquele monstro, caminhando calmamente enquanto o Rei das Formigas se rastejava. Não te deixarei fugir, diz Jin-Woo. O olhar da formiga era de medo. E sem piedade, Jin-Woo então mais uma vez usa seu combo crítico. Com uma velocidade absurda, ele sai retalhando, destruindo completamente de forma épica o Rei Formiga, que ao ser retalhado por todas as partes, acaba caindo perante a Jin-Woo. Com o monstro derrotado, era hora de outra batalha, a de salvar Cha-Rain. A febre tomava conta de seu corpo, seu estado ficava cada vez mais crítico. Jin-Woo, ao ver ela naquela situação, se irrita, dizendo que perdeu tempo demais nessa luta. Agora era uma batalha contra o tempo, ele precisava achar um healer logo, mas infelizmente não havia nenhum por perto. O único que havia acabou morrendo. Troca de sombras também não ia resolver, já que tinha um intervalo de 3 horas e ele tinha acabado de chegar ali. Um healer? Um healer? Quem? Quem? É aí então que Jin-Woo tem uma ideia macabra. Ele olha para o cinegrafista e pede para que ele pare de gravar imediatamente. O que ele estava prestes a fazer poderia chocar o mundo. O cinegrafista pergunta o porquê daquilo. Jin-Woo, com pressa e sem tempo para papo furado, diz que se não fizer o que ele mandar, ele vai quebrar a câmera. O cinegrafista, sem entender, faz o que o Jin-Woo pediu. Jin-Woo então pede para que suas sombras procurem pelo corpo do caçador Byong. Baek imediatamente fica em pânico. Em instantes, suas sombras chegam com o corpo sem cabeça do caçador. Baek, incomodado, questiona Jin-Woo. No que está pensando? Sem pensar 2 vezes, Jin-Woo diz: erga-se. E a primeira tentativa falha. Jin-Woo se irrita e tenta novamente, mas a extração de sombra falha de novo. Era como se ele não quisesse ser invocado, como se aquilo fosse um pecado. Mas independente de qualquer pecado, Jin-Woo diz que os vivos têm preferência. É aí então que a sombra de Byong começa a surgir. Baek fica descontrolado e coloca a mão sobre o ombro do Jin-Woo, dizendo o que diabos ele pensa que estava fazendo. É nesse momento que Baek percebe que a verdadeira classe do Jin-Woo era necromante, o poder de controlar os mortos. A sombra de Byong se levanta e começa a curar Cha-Rain. Baek fica incrédulo. Jin-Woo diz a Baek que já compreendeu o tipo de pessoa que ele era, que o Byong estava curando a Cha-Rain por vontade própria. Que cara gentil, diz Jin-Woo. Baek diz que essa coisa não era mais o Byong. O cinegrafista, completamente incrédulo, compreendeu por que a câmera precisava ser desligada. Ninguém podia saber disso. De forma gentil e respeitosa, Baek diz a Sung que ele conquistaria muitas coisas e que ter uma força como a do Byong seria de grande ajuda, mas que durante toda a vida, Byong odiava lutar. Então ele implora a Sung para que não o faça lutar novamente. Jin-Woo afasta a mão de Baek de seu ombro e diz que aquela era a 2ª vez em que ele puxou pelo ombro. Mas a diferença é que dessa vez não era uma ordem, mas sim um pedido do fundo do coração. Jin-Woo então faz o cancelamento de sombra, libertando a alma do Byong. Com um sorriso no rosto,
a sombra de Byung-gu desapareceu completamente. Um herói improvável, que mesmo após a morte, continuava gentil e prestativo quando o assunto era salvar alguém. Baek então diz obrigado. Diante de um céu chuvoso, estavam os caçadores coreanos saindo do formigueiro e dando adeus àquela ilha. Finalmente o pesadelo havia acabado, não da forma como eles gostariam. Afinal, aconteceu um massacre lá. De 10 caçadores japoneses, 3 sobreviveram. 8 caçadores Rank S haviam morrido. Mas pro Sung ainda faltava algo naquela ilha. Ele então avisa o Baek que iria ficar e que daria um jeito no resto das formigas. Ele então, de maneira épica, invoca Kaisel e parte rumo aos céus para dizimar as formigas que ainda restavam. Enquanto Jin-Woo matava o restante das formigas, ele achou em seu inventário a espada do Baran, que ele havia esquecido lá dentro. E ao equipá-la, ele ficou abismado. Aquilo era extremamente forte. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os americanos estavam fascinados com o que viram e começaram a mexer os pauzinhos para recrutar o Jin-Woo, ainda mais sabendo que ele era filho daquela anomalia que espancou o Han Dong-soo. Jin-Woo finalmente chegou ao nível 100 e agora estava de frente com o corpo do Rei Formiga. Ele então disse: erga-se, e uma escuridão tomou conta de tudo. A escuridão era tanta que ele achou que tinha acontecido algo e falhado, mas então atrás dele surgiu uma sombra colossal, uma formiga negra de rank general. A sombra então de repente começou a falar: meu rei, por favor, me conceda um nome. Jin-Woo ficou espantado pelo fato da sombra falar. Jin-Woo então diz que foi ele quem o matou. Mesmo assim, ele seria leal? A formiga então responde que não estava morto, que apenas tinha ressuscitado pelo poder do monarca e promete servi-lo por toda a eternidade. Jin-Woo então pensa em um nome, até que finalmente encontra um, quando se lembrou de um autor famoso de uma novel, Beru. Seu nome será Beru. E assim nós temos o nascimento de uma das sombras mais icônicas e amadas de Solo Leveling. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e principalmente comente aí embaixo o que você achou dessa grande batalha. E não se esqueça de acompanhar os outros vídeos de Solo Leveling aqui no canal. Valeu, até a próxima e fui! それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.